Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar a carta a Filemon dos versos 15 ao 20, do verso 15 até o verso 20. Esta pequena carta, pode ser também chamada um bilhete, né? Essa pequena carta de Paulo a Filemon tem como tema principal o amor. E dentro dessa temática, o amor, há um pedido, uma solicitação em nome do amor para que Filemon liberte o escravo que fugiu dele, chamado Onésimo. Esse escravo, o texto não revela, a carta não nos revela como isso aconteceu e a razão pela qual isso aconteceu, mas revela-nos sim que Onésimo, ao fugir de Filemon, foi ao encontro de Paulo, ou o encontrou na cidade em que Paulo estava preso. E muito provavelmente pelos irmãos daquela cidade, foi conduzido até Paulo, e Paulo, estando preso, teve a oportunidade de levá-lo a Cristo, de apresentar a ele o evangelho da salvação em Cristo Jesus. É muito provável que Onésimo não estivesse preso com Paulo, pois do contrário, como Onésimo o serviria. E também, como Paulo, estando preso, teria autoridade para enviar de volta Onésimo a Filemon. Ele não poderia fazer isso, não teria jurisdição para fazer isso, sendo um prisioneiro também. Então é muito provável que Onésimo estivesse livre. Agora, como ele chegou ali e por que ele procurou Paulo, a carta não nos revela. O fato revelado é que Paulo o evangelizou e ele se converteu. E agora Paulo o encaminha de volta, provavelmente levando esta pequena carta a Filemon, e nesta carta solicita a sua libertação. E Paulo vai utilizar primeiro, argumento principal, o amor, e depois outros argumentos secundários que temos analisado, e este é o terceiro vídeo de comentários sobre a carta a Filemon. Já temos abordado os versos anteriores. Hoje, neste momento, do verso 15 ao verso 20, vamos continuar refletindo nos argumentos de Paulo. No versículo 15, ele diz: Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. Bem, a palavra acredito é uma hipótese interpretativa do autor. Estou usando Almeida Revista Atualizada. No entanto, ao pé da letra, e numa tradução melhor, na minha opinião, Paulo estaria dizendo: pois é possível, ou pois possivelmente Onésimo foi afastado de ti temporariamente. Então, essa possibilidade levantada por Paulo, pela palavra grega tahá, é um advérbio que indica essa possibilidade, esse talvez. Paulo apresenta a providência divina, a possibilidade da providência divina, em que Deus, revelado possivelmente por meio do verbo na voz passiva, foi afastado, ou seja, quem afastou? É muito provável que ele esteja utilizando aqui o passivo divino, em que Deus é revelado nas suas ações por meio da voz passiva, como um agente da passiva. Então, Deus o afastou de ti. Ele diz, possivelmente, isso pode ser. É possível isso acontecer? Eu acredito. Poderia ser uma extensão da interpretação. Mas o fato é que Paulo apela aqui para a providência divina no convencimento a Filemon, dizendo: olha, não fique com raiva dele ou zangado, pois o seu afastamento talvez tenha sido uma ação de Deus, para que agora você o tivesse para sempre, não mais como escravo, porque a relação senhor-escravo dura até a morte de um ou de outro.
Mas a relação fraternal cristã dura a eternidade. Como irmão, ele será seu para sempre. Como escravo, até a morte de um ou de outro. Então, Paulo utiliza aqui essa providência divina para explicar e convencer Filemon de que a ação de Onésimo fugindo e causando prejuízo a Filemon nos seus negócios tenha sido algo que se transformará em positivo. Não significa que todas as coisas ruins que aconteçam sejam providências divinas para vir uma coisa melhor. Não há uma regra que se estabeleça isso de forma plena. No entanto, muitas vezes, ou poucas vezes, isso acontece. Reconhecemos que muitas coisas nas nossas vidas que foram ruins no determinado momento se transformaram em coisas positivas em algum tempo depois. E aí consideramos esse uso de um momento ruim, de uma situação desfavorável, que resulta numa situação vantajosa, muitas vezes nós atribuímos à ação de Deus, à providência divina. De qualquer forma, esse é o raciocínio que o apóstolo está utilizando aqui para convencer Filemon de que a fuga de Onésimo não foi de todo ruim, tem algo positivo, Deus estava no controle e agindo sobre todas as coisas, de forma que agora Filemon pudesse tê-lo para sempre, de uma forma diferenciada, como ele vai dizer aqui no verso 16. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Não mais como escravo, mas como irmão amado, como um irmão caríssimo. Importante ressaltar que no início da carta, Paulo destacou que Filemon era um irmão cheio de fé e amor. Fé para com Jesus Cristo e amor para com todos os santos. E que Onésimo, agora convertido, se incluirá no status de santos. Santo era uma forma, era um termo utilizado por Paulo e por outros escritores também do Novo Testamento para designar o irmão em Cristo, o cristão, aquele que se converteu a Cristo e se tornou de Cristo. Onésimo agora é um dos santos, que deverá ser amado como tal por Filemon. É muito provável, a gente pode deduzir, que Filemon tinha duas formas de lidar com as pessoas. Uma com um escravo e outra com os santos irmãos que reuniam na sua casa. E que agora ele vai ter a oportunidade de manter esse relacionamento amoroso para com os irmãos, para também com o escravo Onésimo e para com os demais escravos. De uma certa forma, há um ensinamento aqui que ele precisava rever esse tipo de relacionamento. Também a carta não diz o porquê que Onésimo fugiu. Se era por maus tratos ou outras questões, a carta não entra nesses detalhes. No entanto, espera-se de Filemon que ele ame as pessoas que lhe sirvam, que lhe servem, os seus empregados modernos, chamaríamos assim, mas os escravos da sua época, que ele os ame como ama os irmãos. E se assim for, ele não vai ter escravo, porque o amor não permite a escravização, o amor não permite a exploração do outro, o amor não permite usar alguém em seu próprio benefício exclusivo, né? Mas o amor significa uma relação mútua onde os dois estão bem, os dois ganham, os dois usufruem do benefício dessa relação, não um mais do que o outro. Se assim há, não é amor. Amor é igualdade, implica em igualdade, implica um usufruto comum, vantajoso para as duas partes ou para as partes. Assim, Paulo espera que Filemon trate Onésimo agora de uma forma amorosa, respeitosa. E aí ele vai dizer no final do verso, tanto na carne
quanto no Senhor Jesus. E isso é interessante porque nas cartas de Paulo ele sempre coloca esses dois termos em oposição: carne e Jesus, ou carne e espírito, estariam sempre nas cartas de Paulo em oposição, em que carne, sarx, seria a pecaminosidade do ser humano, a inclinação para a pecaminosidade, o desejo de fazer e praticar o pecado que resulta sempre em busca do benefício próprio. Em contrapartida, a vontade de Deus, que sempre busca aquilo que é bom coletivamente, aquilo que é bom para todos. E sempre está em oposição nos textos paulinos. Aqui, especialmente, eles são apresentados de forma igualitária, no mesmo nível, carne e Senhor Jesus. Assim, a gente pode compreender que esta sarx, essa carne aqui, tem o sentido da humanidade, da dignidade humana, e que Filemão deveria tratar Onésimo de forma amorosa e digna, não apenas porque ele é um santo em Cristo, não porque ele é um irmão em Cristo, mas porque ele é ser humano. De forma digna, tratá-lo como ser humano que é. E a gente aprende aqui, por meio de Paulo, que o tratamento que devemos dar às pessoas independe da questão de estarem no Senhor, mas que todos têm que ser tratados de forma digna, amorosa e respeitosa, pelo simples fato de ser humano. A dignidade humana, o ser humano na sua dignidade, nos seus direitos, deve ser preservado sempre. Então, Paulo instrui a Filemão que ame a Onésimo não apenas no Senhor, como faria a um cristão por obrigação diante de Cristo, mas que o ame como ser humano. E como ser humano, a sua condição de escravo não se sustentaria diante desse amor de Cristo no coração de Filemão. E aí, continuando, ele diz: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Bem, Paulo já apresentou Filemão como colaborador, como companheiro no início da carta. E espera que Filemão também tenha esse sentimento em relação a Paulo, que o considere como colaborador, como companheiro. E se assim for, receba Onésimo como receberia a mim mesmo. E com isso, Paulo apresenta outro ensinamento importante para a igreja, para os discípulos de Cristo, que a forma como devemos tratar as pessoas deve ser uma forma igualitária. Como Filemão tratava Paulo, a quem ele honrava, a quem ele considerava importantíssimo, aquele enviado de Cristo para levar a salvação a ele, e como ele tratava os seus escravos. Certamente não havia igualdade nessa forma de tratamento. E Paulo agora coloca Filemão numa situação desconfortável ou confrontadora. Receba o escravo, que você sempre tratou da maneira que você sabe, como sempre tratou, como se recebesse a mim, como se eu estivesse chegando aí na sua casa. Espero que você o trate da mesma maneira que me trata. E com isso, ele estabelece um paradigma, um princípio importante para a igreja: tratar todos de forma igual. Semelhantemente, Tiago, no capítulo 2 da sua carta, também fala isso para os cristãos daquela sinagoga, que deveriam tratar ricos e pobres da mesma maneira, o que não estavam fazendo. Então, aqui há essa observação importantíssima que a gente precisa considerar. Continuando, verso 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. É interessante essa questão do se ele deve, né? De forma legal, deveria. Por quê? Pelas leis da época, nesse sistema de escravos, a vida de Onésimo pertence a Filemão. E a sua fuga traria prejuízo econômico para Filemão. Tanto prejuízo do dinheiro investido na compra do escravo, quanto o prejuízo no trabalho que não será feito no período da sua ausência. Então, do ponto de vista legal, há dívida sim. Mas do ponto de vista divino,
não há dívida, né? Porque escravo não é algo que é da vontade de Deus. Deus sempre foi a favor da libertação dos escravos. E os hebreus no Egito é uma prova disso. Deus lutou para que eles fossem libertos, para que fossem livres. E na lei de Moisés, num ambiente completamente de escravos, se estabelece um limite para a escravidão de 6 anos e no 7º a libertação, com perdão de dívidas e tudo mais. Então, Deus na história do Antigo Testamento sempre esteve do lado dos escravos, contra os opressores, contra os senhores de escravo. Então, do ponto de vista divino, Onésimo não deve nada. Né? Por quê? Porque a escravidão não é algo legítimo diante de Deus. Mas Paulo usa aí o se. Se ele deve, ou seja, se você acha que deve do ponto de vista legal, sim, então eu vou pagar. Mas se você acha que não deve do ponto de vista divino, que você agora passa a ter esse olhar de Deus, como Deus vê as coisas, então não deve. Mas se você insistir, eu pago, eu pagarei. E aí ele diz na carta, de próprio punho escrevo, pagarei. É importante ressaltar que na época os autores intelectuais das cartas normalmente não escreviam, não redigiam as cartas. A redação era feita por profissionais especializados na escrituração, pois o material era caro, as letras precisavam ser desenhadas de forma a serem compreendidas e qualquer erro na escrituração do material invalidava o material, desperdiçava o material e é necessário começar com outro material. Isso encarecia e pela questão de preço, de se tornar caro, por uma questão do desenho da letra e da capacidade de construção do argumento na língua que se está se escrevendo, muitas vezes se utilizava redatores profissionais. Paulo está preso, acorrentado provavelmente numa prisão, dificilmente teria condições de fazer a redação num material disponível para ele dentro da prisão. É muito provável que ele esteja utilizando um escriba profissional. E a evidência maior é que esse pedaço da carta, ele diz, esse pedaço eu escrevo com o meu próprio punho. Então é evidente que o restante não foi escrito com o seu próprio punho. E com o seu próprio punho equivaleria ali a uma assinatura, dizendo, olha, sou eu mesmo que estou dizendo que vou pagar. Não é o escriba que é o meu serviço, mas sou eu mesmo e está aí a minha autenticação na escrita como prova do meu compromisso que assumo diante de ti. Eu pagarei. Verso 19, eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Bem, aqui Paulo apresenta a Filemon uma relação de crédito e débito com dois elementos distintos. Um é o dinheiro, né, a dívida que Onésimo provavelmente tinha, o débito financeiro, e o crédito espiritual, no sentido de que Paulo levou o Filemon a Cristo. E por ele ter o conduzido à salvação em Cristo, de uma certa forma, ele tem esse débito espiritual com Paulo. Então ele mistura aqui o débito e crédito de duas áreas distintas, econômica, financeira e espiritual. Esse mesmo raciocínio Paulo apresenta na carta aos Romanos, capítulo 15, verso 27. Sugiro que você leia Romanos 15, verso 27, para compreender melhor como ele faz essa argumentação, esse raciocínio de débito e crédito, utilizando dois patamares ou duas esferas diferentes, econômica e espiritual. E assim ele coloca a Filemon que há uma dívida também na relação entre os dois e que ele não vai cobrar essa dívida. Ele não cobra essa dívida, ele não se aproveita da sua situação de líder espiritual, de apóstolo, de pai espiritual,
para tirar dinheiro de Filemão. Interessante isso, ele não se aproveita disso, mas existe uma certa dívida entre ambos, que não é aproveitada e explorada por Paulo. Mas diante dessa questão de que se Onésimo te deve, diante de Deus não deveria, mas diante das leis te deve, então lembra-se dessa questão aqui também, que é importante você considerar. E com isso, Paulo espera que Filemão compreenda que Onésimo não deve nada. E com isso, não cobre a dívida financeira de Onésimo, que Paulo pagará, trazendo um constrangimento muito maior ainda para Filemão cobrar a dívida de Paulo, receber esse dinheiro de Paulo. Certamente ele pensaria duas vezes antes de fazer isso, de cobrar, né? E aí, no verso 20, ele termina dizendo essa parte: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Bem, Paulo espera com bastante confiança de que Filemão vai atender o seu pedido, vai libertar Onésimo e não vai cobrar a dívida legalmente existente entre Onésimo e Filemão. E essa libertação será gratuita, né? Porque para liberdade teria que restituir o dinheiro que foi investido no início. Provavelmente não será, e Onésimo ou Filemão vai arcar com esse prejuízo em nome do amor, como foi pedido. Em nome do amor, liberte o escravo. Em nome do amor, receba-o de volta. Em nome do amor, perdoe as suas dívidas. Em nome do amor, receba-o como irmão em Cristo. Caríssimo, amado, especialmente de mim e também de ti. E a resposta positiva de Filemão ao pedido de Paulo traria a Paulo ânimo, estando na prisão, sofrendo por causa do Evangelho, seria animado diante desse fruto de que a sua pregação, o seu ministério não é vão e produz resultados sim na vida das pessoas, que altera o estado em redor. É interessante que o benefício não é só da salvação de Filemão, mas a sua salvação traz mudanças e benefícios para as pessoas à sua volta, e isso traria ânimo ao apóstolo Paulo. Segundo Colossenses 4:9, é possível deduzirmos que Filemão atendeu o pedido de Paulo, libertou Onésimo, e Onésimo se transformou num pregador do Evangelho, num obreiro da equipe de Paulo, que foi pelas cidades anunciando a palavra da salvação. Podemos deduzir isso desse versículo de Colossenses. No entanto,